Oi, gente! Olá, pessoal! Vamos chegando, vamos chegando. A livezinha esperada, pedida. Então, vamos chegando, vamos chegando. Vamos falar de depósito recursal e custas no processo do trabalho. Vamos chegando, galerinha! Então, vamos lá. E aí, gente? Como vocês estão? Olha só. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. Oi, Mayara. Oi, Lari. Oi, Dexter. Muito bem, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Então, show, 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 show. Aí. Então, pessoal, olha só. A pedido, né, de muitos que têm dúvidas sobre estes conteúdos, nós vamos falar um pouquinho, então, na live de hoje sobre depósito recursal e custas. Um tema que pode cair lá na prova de primeira fase, sempre tem questões que envolvem recursos, e um dos temas de recurso pode ser também o depósito recursal, o pagamento das custas. E o outro, né, também foco é pra galerinha da segunda fase que tá por aí. A Thaís tá por aí, eu tô vendo aqui também. Então, para todo mundo que tá estudando e que vai, né, se deparar, seja com uma prova objetiva ou com uma prova discursiva, sobre processo do trabalho, esse é um tema que pode acabar aparecendo aí. Então, gente, eu quero começar fazendo a diferenciação do que é o depósito recursal e o que é o pagamento de custas. A ideia da nossa live é falar de forma bem simples para que vocês possam entender, tá? Então vejam, custas são aquelas despesas do processo, aquilo que a parte que for considerada vencida na demanda, ela vai ter que suportar, ela vai ter que pagar. Então, custas são despesas do processo e que a parte vencida deve pagar. O depósito recursal, por sua vez, o depósito recursal, na Justiça do Trabalho, ele vai funcionar como uma garantia do juízo, de modo que quem deve fazer o depósito recursal é quem tem que fazer, né, algum tipo de garantia. E quem é que tem que fazer uma garantia? Quem foi condenado em pecúnia. E quem foi condenado em pecúnia, via de regra, é a reclamada, o réu do processo. Então, o primeiro ponto que você precisa ficar atento. As custas, elas vão ser suportadas pela parte vencida. E parte vencida pode ser qualquer delas, reclamante ou reclamada. Já o depósito recursal, ele vai ser suportado por também a parte vencida, mas só quando tiver condenação em pecúnia. E nestes casos dessa condenação em pecúnia, nós temos que observar o seguinte, que é uma espécie de garantia do juízo. Não esqueçam disso. Lá naquele post-it, né, que vocês têm e penduram na parede, vocês têm que colocar isso, que depósito recursal funciona como garantia do juízo. Por quê? Com essa máxima e com esse raciocínio, vocês já conseguem eliminar algumas alternativas. Vamos lá. Se é uma garantia do juízo, o reclamante precisa fazer depósito recursal, gente? Não, se ele perdeu a ação e ele vai recorrer, ele teve uma sentença de improcedência dos seus pedidos. O reclamante precisa fazer o depósito recursal? Não, porque ele não precisa garantir o juízo. Quem precisa garantir o juízo é quem perdeu, mas que tem uma condenação em pecúnia. Então, observe, por exemplo, se eu tenho uma sentença de improcedência, tá? Uma sentença de improcedência total dos pedidos. Quem é que está triste nessa situação? O reclamante. Quem vai poder recorrer? O reclamante.
Aí o reclamante tem duas obrigações. As custas, né, que a gente vai pensar se tem as obrigações, custas e depósito recursal. Gente, quando nós falamos de depósito recursal, já retira. É uma sentença de improcedência, ele só não ganhou nada. Ele não precisa fazer depósito recursal. Então, eu só vou pensar se ele deve ou não pagar as custas. Para isso, você tem que atentar se ele tem o benefício da gratuidade da justiça ou não. Lembrem que, se tiver o benefício da gratuidade da justiça, terá isenção do pagamento das custas. Ok até aqui? Certinho? Tá? Respira, não pira, tá? Olha só, o depósito recursal, como eu dizia para vocês, ele funciona como uma garantia do juízo. Então, eu vou pensar na reclamada. Eu vou pensar na reclamada quando ela tiver uma sentença condenatória em pecúnia. Então, imagina que a ação foi julgada totalmente procedente e condenou a reclamada a pagar 50 mil reais ao reclamante. A reclamada, inconformada, pretende fazer um recurso. O recurso ordinário, se for da sentença. Nesse caso, a reclamada tem lá que pagar as custas e o depósito recursal. Ah, mas aí nós chegamos num ponto muito importante. Será que toda e qualquer reclamada paga o mesmo valor, ou aliás, faz o mesmo depósito do mesmo valor? E que valor é esse para o depósito recursal? Hein? Quem sabe? Quem sabe, coloca aí nos comentários, que eu quero só ver se vocês sabem. Quem está estudando aí tem que saber qual é o valor do depósito recursal. Tem duas opções, não tem? Tem duas opções. Ó, o professor Luiz Henrique está comentando aí. E aí, prof. Luiz? Olha só, o prof. Luiz sabe, mas não pode dar a resposta para a galerinha. Eu quero ver o pessoal respondendo. Qual é o valor do depósito recursal? Quanto que é esse valor? Tem dois critérios, né? Vamos ver se vocês sabem. Eu vou ficar esperando aqui. Alguém vai ter que colocar nesse comentário aqui. Eu vou até anotar o nomezinho aqui, porque esse nome aqui certo que vai estar aprovado na OAB. Vou colocar o nome aqui no meu post-it. De quem colocar aqui. Ó, tá chegando aí. Tá chegando a resposta. Thaís, é até o limite da condenação. A Thaís vai passar, se já não passou, né, Thaís? Thaís, você vai aprovar, certo? Porque olha só, o valor máximo, se eu tenho que garantir o juízo, o valor máximo é qual? O da condenação. Porque atingido o valor da condenação, nada mais será exigido, porque eu já garanti por inteiro, não é mesmo? Então, o valor máximo, é o valor da condenação. Agora, será que tem hipótese que eu posso ter que fazer um depósito que não seja do valor da condenação? Tem, né, gente? Olha só. Se a gente tiver uma condenação maior do que o que é estabelecido como teto pelo TST, então nós vamos depositar o teto. Então, sempre lembra que valor pode ser a condenação ou o teto. Quem fixa o teto? O TST todo ano vai lá e atualiza os valores e para cada recurso tem um valor também ali de depósito recursal. Isso aí, ó, aqui a Letícia também tinha colocado que depende de cada recurso. Muito bem, vocês estão sabendo. Então, olha só. Se nós temos lá, vamos pegar o primeiro exemplo, uma condenação de 5 mil reais, uma sentença que condenou a reclamada a pagar 5 mil reais. E aí, galerinha? E aí, o teto do depósito recursal para o recurso ordinário hoje está em torno de 9 mil reais, tá? Então me digam aí, deposita 9 ou deposita 5? Eu quero ver esse chat aqui, ó, todo mundo colocando. Quem vai passar vai colocar no chat. Condenação de 5 mil reais. Deposita 9, que é o teto, ou 5? E aí? E aí? Digam aí. Quero ver se vocês sabem. Dexter diz que é 5. Arnold também diz que é 5. Marciele diz que é 5. Jamile diz que é 5. Thaís 5. José 5. Aí, galera!
A Lari também. Paola também. Thaís também 5. Muito bem, gente. O limite da condenação. Então, é R$5.000 nesse caso. Pois bem, mas e se essa reclamada fosse uma empregadora doméstica? Agora eu quero ver. E se a reclamada fosse uma empregadora doméstica? Será que ela tem algum benefício que a lei traz para ela, que é uma empregadora doméstica? Sim, traz um benefício. Gente, olha só. A reforma trabalhista tratou de forma diferente os diferentes. Porque nós não podemos igualar uma empresa gigante com muitos funcionários a um empregador doméstico, a uma microempresa, a um MEI, né, pessoal? Então, a legislação fez o seguinte, lá no artigo 899, os pequenininhos, quem são os pequenininhos? O MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o empregador doméstico. Os pequenininhos, eles vão ter redução pela metade. Redução pela metade. Então, neste nosso exemplo, que a gente estava falando, 5.000, mas fosse um empregador doméstico, ia fazer a metade, ou seja, R$2.500. Então, lembra, os pequenininhos, redução pela metade. Agora, tem também situações em que a reclamada não vai precisar fazer depósito recursal, porque ela vai ter uma isenção. Quem será que é isento? Quem será que é isento? A dica é quem é muito bonzinho ou quem está ferrado. Quem é que está ferrado, gente? Quem é que está ferrado? O beneficiário da gratuidade da justiça, a empresa em recuperação judicial, a massa falida. Estas pessoas, a gente está dizendo aqui que elas estão ferradas porque elas estão numa situação econômica difícil. Então, por essa razão, estes serão isentos. Isentos. Ferrados, isentos. E quem é que é muito, muito bonzinho? E que daí a gente vai dar uma colher de chá e vai dizer, olha, pode recorrer sem fazer o depósito recursal. As entidades filantrópicas. Cuida. Entidades filantrópicas, boazinha, isenção. Aquelas entidades que não visam o lucro, redução pela metade, tá? Isso que eu estou falando aqui tá lá no artigo 899, parágrafo 9º e parágrafo 10º. Respira, não pira. Tá lá no artigo 899, parágrafo 9º e parágrafo 10º. Para quem está estudando para a primeira fase, sabe que esse é um tema sempre frequente. Tanto que se vocês forem resolver questões das provas anteriores, vocês vão encontrar muitas questões sobre depósito recursal. Inclusive, nas últimas agora, provas, nós tivemos essa cobrança, dizendo que era empregadora doméstica, trazendo exemplos lá e pedindo quem era pela metade, quem era isento. Então, estes 2 parágrafos têm que estar na mente de vocês. E aí, pessoal, eu quero que vocês lembrem também que em alguns casos nós vamos ter outros tipos de benefício, como no caso do agravo de instrumento. Lembra do agravo de instrumento no processo do trabalho? Vem pro processo trabalho. Não vai pensar lá no agravo de instrumento do processo civil para atacar a decisão interlocutória. Vem pro processo trabalho. Aqui nosso agravo de instrumento serve para destrancar outro recurso. Então, como ele é aquele recurso que já serve para destrancar outro recurso, ele vai ser no valor, o depósito recursal, pela metade. Então, neste caso, o depósito recursal é pela metade também. É 50%, mas 50% do quê? Do valor do recurso que eu pretendo destrancar. Então, se eu estou tentando destrancar um RO, a metade do valor que eu teria que fazer, ou que eu fiz, de depósito recursal para o RO. Certo até aqui? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Estão lembrando desses conteúdos? Estão memorizando essas informações? Não podemos deixar elas, né, apagarem na nossa mente. Pois bem, agora vamos para mais alguns detalhes. Vamos para as custas agora. As custas, que valor tem as custas? A gente falou sobre o valor do depósito recursal, né? Mas e as custas? Que valor é esse para as custas? Quanto vai ser?
Quem lembra qual o percentual sobre o valor da condenação ou do acordo? Coloca aí, eu quero ver aqueles que estão buscando aí a aprovação colocando no chat. Qual é o percentual para fins de fixação de custas? Vou dar algumas opções. É 1%? 2%? 5%? Será que é 10%? Vamos ver aí. O José já acertou, é 2% sobre o valor da causa, ou sobre o valor da condenação, ou sobre o valor que resultar ali o proveito econômico. Muito bem. Jamile também acertou. Quem mais? Francisco, Anderson. Que legal, Márcio. Isso aí, gente. Isso aí, 2%. Então, olha só. 2%. Agora vem pra cá comigo. Vamos complicar. E se não tem valor de condenação? Se a ação foi julgada totalmente improcedente? E se não tem um cunho pecuniário, como é que faz? Se é uma ação declaratória, por exemplo, não tem um valor econômico, como é que faz nesse caso? Não tem valor econômico, vamos pensar uma ação declaratória, desistência de um vínculo empregatício. E aí, nesses casos, como é que faz? O juízo pode arbitrar também, tá, pessoal? Então, naqueles casos que a gente não tem um valor de condenação, a gente pode ter um valor arbitrado pelo juízo, tá certo? E a gente também pode usar, como o Márcio colocou ali, o valor da causa como parâmetro. Por exemplo, se a ação é julgada totalmente improcedente, não tem valor de condenação, mas tem o valor da causa. Então, as custas são fixadas com base no valor da causa. Certo? Tudo bem? Estão compreendendo? Ótimo! E aí, lembra o seguinte, que no processo de trabalho, quando que as custas são pagas? Ora, quando a gente vai interpor recurso, né? Certo, porque é um pressuposto ali para o nosso recurso ter a sua admissibilidade. Mas e se não tiver recurso? É ao final. Sempre as custas são pagas ao final, tá, gente? Sempre ao final ou quando for fazer recurso. Aí, deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Tem os isentos, um deles eu já falei, né, que é o beneficiário da justiça gratuita, mas também tem mais isentos das custas. Vocês lembram quem mais? Aonde está? Lá no artigo 790A da CLT. Lá nós temos quem é isento das custas. No caso, o beneficiário da justiça gratuita, a União, os estados, municípios, autarquias e fundações, o Ministério Público do Trabalho. Estes são isentos das custas processuais. E neste caso aqui, né, vamos pegar um exemplo que chegou inclusive como dúvida. Eu tinha aberto lá uma caixinha, né, e essa live já era para ter saído faz tempo sobre esse assunto, porque tem muita gente que pede sobre esse assunto, e tinha uma pergunta que era o seguinte: e se o juízo, né, a vara ali na vara do trabalho, se o juiz indefere o benefício da gratuidade da justiça, mas eu quero pedir ele quando eu for fazer o recurso, eu posso? Posso sim, gente. Eu posso fazer o pedido de gratuidade da justiça no prazo alusivo do recurso. A orientação jurisprudencial 269, ela vai falar que eu posso pedir, né, o benefício da gratuidade da justiça no prazo alusivo do recurso. Aí o que acontece? O relator pode deferir esse benefício, aí eu não fiz o recolhimento das custas e segue o baile porque foi deferido, ou pode acontecer de aquele benefício ser indeferido. Deixa eu só colocar aqui para confirmar o número para passar para vocês, tá? A nossa orientação jurisprudencial aqui. Deixa eu só colocar aqui para confirmar que é o OJ 269. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, gente, 269, tá? Respira, não pira? Olha lá a orientação jurisprudencial. E aí, então, pessoal, neste caso, eu faço o pedido no prazo alusivo do recurso, o relator pode deferir ou indeferir. Se deferir, maravilha, segue o baile. E se indeferir, aí intima para fazer o preparo, intima para fazer o pagamento das custas e o depósito recursal.
certo? Então anota aí, pega aí o teu bloquinho de anotações, dá uma olhadinha na orientação jurisprudencial 269. Fui conferir ali se eu não estava falando errado o númerozinho, mas tá certinho, é 269. Certo, gente? E aí, olha só, chegaram várias dúvidas e eu vou ir respondendo aqui para vocês não perderem aí de vista essas dúvidas. Uma delas, a massa falida é isenta do depósito recursal? Resposta, sim. Massa falida não tá no rol do artigo 899. Vocês vão lá olhar, não tá massa falida. Mas a prof falou. Da onde a prof tirou essa informação de que a massa falida não vai precisar fazer o depósito recursal nem o pagamento das custas? Gente, lá na súmula 86 do TST. Lá na súmula 86 do TST, nós temos que a massa falida, ela não vai ter considerado deserto o seu recurso por ausência de depósito recursal ou de custas. Além da súmula 86 do TST, numa instrução normativa, né, que é do TST, lá a instrução normativa 03 do TST, também vai falar que a massa falida não tem que fazer o depósito recursal. Então, inclui nos ferrados a massa falida por entendimento consolidado do TST e, inclusive, na instrução normativa 03, certo? Outra dúvida que chegou, se a administração indireta, sociedades de economia mista, as empresas públicas, se elas precisam fazer o depósito recursal e as custas, gente. Olha só, quando nós vamos para as custas, antes eu indiquei para vocês o artigo 790-A, ele limita a União, os estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações, tá? E também nós usamos aqui um decreto antiguinho, o decreto 779 de 69. E ele também vai limitar. Então, neste caso, são para estas ali especificadas que a isenção vai valer. Para as demais, não, tá certo? Muito bem. Também chegou o seguinte... deixa eu ver aqui. Pediram para falar sobre a súmula 128, tá? Então, súmula 128 do TST. O que vocês precisam saber? Primeiro, que ela diz que cada novo recurso, novo depósito recursal. Cada novo recurso, novo depósito recursal. Mas até quando? Até atingir o valor da condenação. Porque uma vez atingido o valor da condenação, nada mais será exigido. Outra dúvida que chegou, e aliás, dentro da súmula 128, quando tem condenação solidária, tá? Neste caso, uma das reclamadas recorrendo, fazendo o depósito recursal, esse depósito aproveita para outra? Resposta, sim. Mas, cuidado, desde que essa reclamada que fez o depósito recursal não esteja pedindo a sua exclusão da lide. Porque se estiver pedindo a sua exclusão da lide, não vai aproveitar para a outra, certo? E também, na execução, será que a gente tem que fazer o depósito recursal? A súmula 128 responde, dizendo que em regra, não. Em regra não, por quê, gente? Porque, em regra, lá na execução, a gente já tá com o juízo garantido. Se já teve penhora, né? Se já teve depósito, o juízo já está garantido. E lembra da máxima lá do comecinho da live? Que a gente faz depósito até atingir o valor da condenação? Então, não precisa fazer. Agora, se faltar, se não tá totalmente garantido, aí sim pode ser exigido, tá certo? E aí, pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida com relação a esta questão. Tá, aí agora, pra galerinha da segunda fase, que essa é a questão que atormenta, né? Você lê o enunciado. Cuide, olha só, sentença de improcedência total. Quem é a parte vencida? O reclamante. Quem vai fazer recurso? O reclamante. O reclamante só paga custas. E isso se não for beneficiário da justiça gratuita. Então pega
Depois eu vou postar. Gente, amanhã eu prometo que eu posto para vocês um esqueminha lá no Instagram para vocês confirmarem essas informações que eu estou dando aqui na live, tá? Então, o esqueminha amanhã sobre custas e depósito recursal. Reclamante quer fazer o recurso e teve a sentença improcedente. Ele só paga custas e isso se não tiver o benefício da gratuidade da justiça. Agora vamos para uma outra hipótese. Sentença de procedência total. Quem vai fazer o recurso? A reclamada. E aí a reclamada faz o quê? O depósito e paga as custas, salvo aqueles casos que a gente comentou de isenção, e ainda temos que observar se não é o caso de uma redução pela metade, certo? Vão lembrar disso? Então, para a galera da segunda fase, tem que ler o enunciado e pensar, que tipo de sentença eu tenho aqui? Sentença de improcedência? Sentença de procedência total? Agora vamos para a mais complicadinha de todas. E se for uma sentença de parcial procedência? Quem é que pode recorrer? As duas partes. E sentença de parcial procedência para fins de depósito recursal? Quem vai ser considerada a parte vencida? A reclamada. E para fins de custas? A reclamada. Então, cuidado, na sentença de parcial procedência, quem faz depósito recursal se recorrer é a reclamada. Quem faz pagamento de custas é a reclamada, certo? Cuida com a sentença de parcial procedência. E se for uma extinção sem resolução de mérito? Quem é a parte vencida? O reclamante. Quem é que vai ter que pagar as custas se não tiver o benefício da gratuidade da justiça? O reclamante. Então, tem duas situações que é o reclamante. Improcedência total e extinção sem resolução. E tem duas hipóteses que são a reclamada, a procedência total e a parcial procedência, certo? Assim você não esquece e lembra no dia da prova de olhar, né? Quem vai fazer a segunda fase pode olhar, quem vai fazer a primeira fase não vai poder olhar, né, para o artigo, mas lembra quem tem redução pela metade, quem é isento. E onde é feito esse depósito recursal, gente? Ele é feito onde? Vamos ver aí quem é que tá atento na live, quem é que vai responder primeiro. Onde eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou depositar na conta vinculada ao FGTS? Numa conta vinculada ao juízo? Eu vou vou abrir uma conta poupança? Como é que eu vou fazer? Onde é feito esse depósito recursal? Vamos ver. Quem é que vai responder aqui corretamente? Vamos lá. Muito bem, Lari! Conta vinculada ao juízo. E a Rafaela também já estava colocando no juízo. Isso aí, gente! Muito bom! Fico muito feliz quando vocês respondem rápido. Significa que vocês estão afiados, vocês estão no caminho certo. Muito bem! Parabéns, gente! Agora eu quero complicar de vez, né? Para vocês dormirem hoje com aquela sensação de que eu estou no caminho certo. Mas eu quero ver se vocês vão acertar, tá? E aí preparem os dedinhos para digitar. Eu quero saber se nos embargos de declaração faz ou não faz depósito recursal. Só diz sim ou não aí nos comentários. Embargos de declaração faz depósito recursal nos embargos de declaração? E aí, quero ver quem vai responder. Arnold, não faz, muito bem. Eduarda, não faz, muito bem. Lari, Rafaela, muito bom. Não, o Guilherme também respondeu ali. Gente, que bom que vocês sabem. Não faz. Muito bom. Agora vamos lá, dá uma respirada. Vou complicar de novo e eu quero ver se vocês sabem. E se eu fizer, sou a reclamada, tive uma sentença de parcial procedência, sou advogado da reclamada, tive uma sentença de parcial procedência, não tinha recorrido, mas aí o reclamante recorreu e eu resolvo fazer um recurso adesivo. Tem depósito recursal no recurso adesivo? No recurso adesivo, pela reclamada, que era uma sentença de parcial procedência, onde ela foi condenada, faz ou não faz?
E aí, galera, momentos de pensar e eu quero ver. Muito bem, Eduarda, faz. A Rafaela também já colocou aqui faz, a Pamela colocou aqui sim. Ruth também, muito bem. Moura também. Letícia, muito bom, gente. Isso aí. Por que faz? Porque o recurso adesivo, recurso é. Então, sim, tem que fazer depósito recursal. Nesse caso, porque era reclamada e tinha sido condenada em pecúnia. Vocês estão ótimos. Agora mais uma. E aí eu quero ver se vocês vão acertar. E se eu sou a reclamada, era uma sentença de parcial procedência, mas eu vou fazer contra-razões ao recurso ordinário. Em contra-razões ao recurso ordinário, eu faço depósito recursal? E agora, em contra-razões, quem vai ser o primeiro a botar a resposta aí? Ninguém vai botar a resposta? Dexter, não! Muito bem, Dexter! A Evangelina também aqui disse que não, Arnold não, a Pamela, a Rosane não. Gente, muito bem, a Joyce, muito bom, não faz. Por que, gente? Por que não faz? Porque contra-razões é o quê? É resposta. Quem recorreu foi a outra pessoa. Eu tô só me defendendo. Não me venha cobrar nada. Ele que recorreu, né? Então, contra-razões é defesa, gente. É defesa. Não tem como cobrar. Vocês estão ótimos. Vocês estão afiados. Eu tô tão feliz de ver que vocês sabem que eu fico muito, muito feliz aqui. Você sabe que a maior alegria do professor é ver que vocês estão entendendo, né? Saber que vocês estão entendendo já me deixa aqui louca de faceira. Muito bom, gente. Eu fiquei muito, muito feliz com esse retorno de vocês. E são as coisas mais complicadas. Aqueles detalhes que daqui a pouco você se passa lá na hora de fazer. Então não esquece, você faz depósito recursal se você é advogado da reclamada, teve uma condenação em pecúnia, precisa garantir o juízo. E é nos recursos, não na contra-razão, não nas contra-razões, né? Porque contra-razões não é recurso, é resposta ao recurso, tá? Então essas são as peculiaridades que nós temos que observar aqui, tá certo? E o que mais que nós temos que observar a respeito do depósito recursal? Vamos ver se vocês sabem essa. Olha só, vou contar uma historinha pra vocês e vamos ver se vocês saem bem como advogados dessa empresa, tá? A Carmelinda, né, sempre a Carmelinda, trabalhou pra empresa super mais limitada. E aí ela entendeu que tinha algumas verbas a receber, ela ajuizou uma reclamação trabalhista contra esta empresa, certo? Aí teve uma sentença condenatória mandando a reclamada pagar valores para a Carmelinda. Então a empresa super mais estava insatisfeita, né, com essa sentença e resolveu recorrer. Você era advogado dela e orientou que ela fizesse o depósito recursal porque tinha tido uma condenação em pecúnia. Mas ela disse, sim, vou fazer o depósito recursal porque não é justo, só o que me faltava ter que pagar esse valor para essa reclamante, ela não tem esse direito. E você, bom advogado que é, foi lá, redigiu o recurso, juntou as guias no prazo alusivo do recurso, juntou as guias do depósito recursal, do pagamento das custas. E olha só, você ficou lá aguardando o julgamento do recurso. E não é que você olhou no dia lá e você viu que o seu recurso foi conhecido e provido para reformar a sentença e excluir a condenação. Gente, essa é uma alegria que a gente fica que é quase igual, claro, não se compara, mas quando a gente é aprovado na OAB. Quando a gente está advogando, a gente quer muito e a gente abre lá, né, para ver o resultado e a gente tem lá conhecido e provido, né? E aí, tá, beleza. Você liga pro seu cliente, né, a empresa super mais, e você diz, olha que maravilha, a gente teve êxito, o recurso foi conhecido e provido, para dizer que nada tem que ser pago pro reclamante. E o cliente te faz a seguinte pergunta.
Certo. E o valor do depósito? Como é que fica agora? Eu perdi? Vai ficar lá na conta do juízo? O que acontece com o depósito recursal que eu fiz? E aí, advogados, me digam, o que vocês vão responder para o cliente de vocês? O que acontece com o valor do depósito recursal que ele tinha feito? Vamos ver quem é o advogado que vai aqui se habilitar para a empresa Super Mais para dar resposta para ela. Muito bem, Eduardo, vai ser devolvido e vai ser corrigido. Esse valor tem correção? Não fica, isso aí, Dexter. Libera, isso aí, Evangelina. E aí, será que esse valor ficou lá? Aquele valor exato ou será que ele é corrigido por algum índice? De alguma forma? Faz o levantamento, é devolvido. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, como é que é o critério lá para fins de devolução? Devolve só o valor que fez ou tem alguma correção ali? Hein? Quero saber por qual. Qual é o critério ali para correção? Tá lá no, vou dar uma pista, tá lá no artigo 899. Tá? Vou dar uma pista, tá lá no artigo 899, nos primeiros parágrafos, tá? Não é o IPCAE. É corrigido, mas não pelo IPCAE. Vai lá no artigo 899. Aí, Lari, índice da poupança. Muito bem. Isso aí. Tá no parágrafo 4º, tá, gente? Fui dar uma espiadinha aqui. Tá no parágrafo 4º, que é pelos mesmos índices da poupança, tá bem? Olha que maravilha. Então, a pessoa vai receber de volta o seu valor, né? Então, tá ótimo! E se o cliente perguntasse para vocês para que serve esse tal de depósito? Por que eu tenho que fazer um depósito? Poxa, para que fazer isso? É para garantia do juízo. Logo, se o recurso não tiver, vamos mudar aquele resultado lá, se o recurso não tivesse sido provido, e aí, o que aconteceria? Esse valor serve para futura execução. Então, essa é a questão, né? Se logrou êxito lá no recurso, teve provimento, beleza, restitui. Mas e se não logrou êxito, manteve a condenação, esse valor serve para garantia do juízo. Então, vai servir para pagar a Carmelinda, né? A Carmelinda ali vai ter esse valor, então, lá para satisfação do débito. Certo, gente? Deixa eu ver se vocês botaram alguma dúvida aqui, que talvez, pessoal, como é muito rápido aqui, talvez eu não tenha visto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida agora, vocês podem colocar de novo, porque aí eu consigo ter mais atenção aqui para ouvir vocês. Para ouvir não, para ver, né? Para ver o que vocês escreveram. Vamos ver. Paga, prof. Paga a Carmelinda, né? Paga a Carmelinda. Carmelinda recebe nesse caso. Essa Carmelinda, vocês já repararam que ela aparece tanto. Essa Carmelinda já foi empregada de tudo quanto é estabelecimento, ela já foi empregadora, a Carmelinda já fez de tudo, é a pessoa que mais trabalhou nessa vida. Ela sempre aparece em todos os exemplos ali. Ai, gente, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Se não tiver dúvida, pessoal, eu prometo que eu encerro aqui, porque eu sei que vocês também cansam, né, de ouvir essa aqui que vos fala. A única dúvida, olha só o José, né, a tenteada é livre, né, a única dúvida é: qual será a peça? Pois é, qual será a peça? Eu também tenho essa dúvida. Mas olha só, gente, o pessoal ali já tá dando algumas dicas, ó. Quem sabe contestação, quem sabe um RO. O bom, pessoal, é que com certeza, seja qual for a peça, vocês vão estar preparados, tá? Deixa eu ver aqui que a Rocha Ribeiro, Raquel, perguntou o seguinte: custas processuais são consideradas como condenação e honorários? Sim, a parte reclamante pode ser condenada a pagar custas e a pagar
honorários, tá? Então, neste caso, ela tem uma condenação, mas de custas e honorários. E neste caso também é uma condenação, tá? Se é considerada uma condenação, sim. Tanto que vem na sentença. Condena o réu ou condena o autor a pagar custas e honorários, tá? Gente, eu não vou dar meu palpite, tá, Paola? Não vou dar meu palpite porque acho que a gente tem aí, deixa eu ver, praticamente 2 meses para a prova de dezembro, né? Então dá pra gente estudar. Vocês, aliás, já estudaram tudo, né? Mas eu já tenho sim o meu palpite. E para quem é aluno do curso, deixa eu dar uma dica. Pensem nos últimos simulados que vocês fizeram, tá? Com muito carinho. Deixa eu ver o que mais aqui. No caso de garantia do juízo para opor embargos à execução, se garantido o juízo na fase de conhecimento com o depósito recursal, aí o juízo já vai estar garantido, tá? Aí, mediante depósito, ele já está garantido e aí pode fazer os embargos à execução. A peça é tem. Deixa eu ver, RO, o pessoal palpitando aqui. Ah, muito boa, Bruna! A Bruna me lembrou de uma dica aqui que eu não tinha dado. E se o depósito recursal ou as custas, elas forem feitas, mas não no valor integral? Vamos botar a culpa no estagiário? Vamos, né? É sempre a culpa do estagiário. O estagiário foi fazer o pagamento das custas ou o depósito recursal e esqueceu lá de R$5. E aí, é deserto o recurso? Não! A OJ 140 diz que pode ser dado um prazo de 5 dias para complementação. Então, olha só, atenção aqui comigo, essa dica é importante. Quando faltar algum valor para depósito recursal ou custas, nós temos um prazo para complementação. 5 dias para isso. Agora, se não fez o pagamento das custas, não fez depósito recursal, e era o caso de fazer, o recurso será considerado deserto. E aí, consequentemente, ele não vai ser conhecido. Ah, e tem mais. Lembra que esse pagamento de custas, depósito recursal, é no prazo alusivo do recurso. Lembra daquele exemplo, né? A pessoa que gosta de viver perigosamente e deixa para o último dia, para a última hora do dia para fazê-lo, mas sendo dentro do dia ali, tá ótimo, tá considerado. Agora, não deu, aconteceu um problema de sistema de internet, enfim, qualquer coisa, nesse caso, não feito dentro do prazo, não será considerado, tá? Então, dica bem importante aí, a Bruna ainda bem que me recordou desse assunto. Deixa eu ver o que mais, pessoal acreditando em contestação e RO. Aqui, atingido o valor do depósito recursal na fase de conhecimento, precisa garantir o juízo nos embargos à execução se o valor integral da condenação não estiver recolhido, sim. Então, vamos imaginar que a pessoa só tenha depositado lá o valor do teto e a condenação era bem maior. Daí, vai ter que complementar lá na execução, tá? Deixa eu ver... Ai, quem não é do curso vai ter que ficar na expectativa. Deixa eu ver. Aqui a Solange Aparecida. Só tenho que agradecer, passei janeiro de 2019. Amo você e o professor Luiz Henrique. Minha peça foi reclamação trabalhista. Amei, garantida minha OAB. Gratidão. Ai, que legal. Eu gosto tanto quando vocês aparecem por aqui, né? Mesmo depois de já ter sido aprovado, que não nos abandonam depois de ter sido aprovado, que permanecem aqui com a gente. Que bom, fico muito feliz, tá? Deixa eu ver... O que mais? Ah, obrigada, Letícia. Botou aqui o recadinho. Obrigada, Deus. Deixa eu... De Souza Silveira. Profilendo aqui. É que como vem tudo no nome de vocês, aparece todo juntinho, eu tenho muito medo de errar. Aí eu fico lendo devagarinho aqui, pra não ter esse problema. Gente, então olha só, tá? Vi que vocês estão afiados, mas dica nunca é demais, né? Vou postar amanhã para vocês o esqueminha das custas e do depósito recursal para vocês não esquecerem mais, tá? E esse é um assunto que vocês sempre têm que ficar de olho. Ó, quem tava apostando em RO aí, já pensou? Cai RO? Tem que saber se tem que fazer
o depósito recursal, se tem que fazer pagamento das custas, né? Tem que ficar de olho nisso. E outra coisa importante, gente, quem tá se preparando para a primeira fase também, né? Temas recentes, temas que tem detalhezinhos, a banca adora cobrar em prova. Então, vocês já vão estar com isso bem resolvido. Galerinha, muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo nessa noite de hoje. É uma live mais rapidinha, mais bate e volta, pra gente poder, essa coisa de perguntar, vocês responderem, pra vocês também terem essa noção que vocês sabem sim muita coisa, porque eu sei que a desmotivação vem, mas olha quantas coisas vocês souberam aqui ao longo da nossa live, né? Então significa que vocês estão sim no caminho certo. Hoje, quando vocês forem dormir, né, pensem aí, olha, eu tô no caminho certo, e mentaliza aí coisas boas. Quando a gente mentaliza coisas boas, quando a gente deseja coisas boas e a gente passa isso adiante, isso vem, né? Então começa com a mentalização de vocês de coisas boas, de que vai dar tudo certo, tá bom? Deixa eu só ver aqui que chegou um recadinho aqui. A Olivane, obrigada, prof. Já fui aprovada no 23º. No dia quase infartei porque o fiscal ficou com ciúmes da dedicatória, mas graças a Deus deu tudo certo e arrasei na contestação. Que maravilha, gente, que maravilha. E a dedicatória para quem tem a nossa CLT, ela foi feita com muito carinho, para que justamente no dia vocês tenham um alento, um apoio, né, um conforto, né, para vocês saberem que a gente está com vocês em todos os momentos. E chegou uma dúvida aqui, prazo para recurso, imaginemos 8 dias úteis, no primeiro dia interponho o recurso e no 8º dia eu faço o depósito recursal. Estaria certo, prof. Luiz, estaria certo, porque foi dentro do prazo alusivo do recurso, então ainda é possível fazer, tá certo? Então tá, galerinha, fiquem bem, tá? Cuidem-se e de vez em quando eu apareço por aqui pra gente fazer uma live. Também essa live vai subir lá pro canal do YouTube do Mundo Mágico da CLT, tá? Vai subir lá pro canal do Mundo Mágico da CLT no YouTube, pra quem não segue lá ainda, quem não tá inscrito no canal, se inscreva, que amanhã provavelmente a live sobe pra lá, tá, gente? Então, beijo grande, boa noite, tchau, tchau!